Bom, agora eu vou falar um pouquinho de acidose para vocês, tá? Quero dizer, a acidose é uma alteração do nosso equilíbrio ácido básico, tá? Existe a acidose e a alcalose, mas como a acidose é mais comum, eu vou focar em acidose, tá? Já adianto que para alcalose seria só inverter tudo que eu vou falar de acidose, eu não vou falar de alcalose, eu vou só falar de acidose, que é o mais comum, vocês vão entender daqui a pouco. Outra coisa, eu acho que eu não falei no vídeo anterior, vou falar agora, pressão parcial, quando eu falei lá, pH vai medir diretamente concentração de H+, né? Medir acidez, de 0 a 7 é ácido, de 7 a 14 é básico. Concentração de bicarbonato vê a concentração de bicarbonato. Pressão parcial de CO2 e de oxigênio é como se fossem concentração de CO2 e oxigênio. Tá? É que quimicamente falando a gente não consegue medir concentração de algo gasoso em algo líquido, a gente mede pressão parcial, tá? Mas é um equivalente de concentração. Tá? Então o exame de gasometria a gente vai ver o pH, pressão parcial de CO2 e pressão parcial de oxigênio, que são os equivalentes aí de concentração de CO2 e oxigênio, e concentração de bicarbonato. Mas vamos lá, quando a gente fala em acidose, tanto acidose quanto alcalose, tá, a gente pode ter duas origens desse problema. A gente pode ter uma origem respiratória ou uma origem metabólica. Bom, vamos começar falando da metabólica. Tá? O que pode dar origem a uma acidose metabólica? Vão ser duas coisas. Tá? Ou eu tenho um aumento de H+, tá? Por algum motivo eu tenho mais H+ na circulação, aumentei a produção de H+, ou eu posso ter, né? Vou colocar porque às vezes os dois acontecem ao mesmo tempo. Uma diminuição, do bicarbonato, do HCO3-. Tá? Lembrando, bicarbonato é a base do sangue, então se diminuir a base, vai ficar mais ácido. Tá? Daqui a pouco eu dou exemplos de quando isso pode acontecer. Tá? Mas vamos lá. Seu sangue ficou mais ácido, beleza, tá mais ácido. Seu corpo vai deixar ele mais ácido? Não. Ele vai querer de alguma forma compensar essa acidificação do sangue. Tá? Numa metabólica, como que acontece essa compensação? Bom, a metabólica, a origem dela é um aumento de H+ ou diminuição de bicarbonato. Tá? Isso vai acontecer principalmente em tecido periférico. Tá? Portanto, para compensar isso, a gente vai usar o principal órgão que consegue controlar o equilíbrio ácido básico, que é o pulmão. Principal compensação vai ser no pulmão. O que o pulmão precisa fazer para compensar uma acidose? Ou seja, o sangue está mais ácido. O que o pulmão precisa fazer para diminuir a quantidade de H+ no sangue? Ele precisa respirar de forma mais rápida, ele precisa fazer o que a gente chama de hiperventilação. Aumentar frequência respiratória. Aumento da frequência respiratória. Só o pulmão vai compensar? Só ele sozinho vai compensar? Teoricamente sim. Tá? Sendo bem sincero, o pulmão sozinho, na maioria das vezes de metabólica, consegue compensar. Eu já vou dar exemplos disso. Tá? Mas a gente também pode ter uma ajuda aqui dos rins. Tá? Compensação no rim, o que o rim vai fazer? Ele vai aumentar a excreção de H+, ou seja, vai jogar H+ fora e vai reter, ou seja, promover a retenção de bicarbonato. Tá? Ele vai jogar H+, que deixa o sangue mais ácido, fora e vai deixar mais bicarbonato, que é a base do sangue concentrado. Tá? Bom, beleza, isso daqui é metabólica. Quando que acontece a acidose metabólica? É relativamente comum a gente entrar em acidose metabólica e o meu principal exemplo, o melhor exemplo que eu acho é a atividade física. Tá? A gente faz atividade física, durante a atividade física a gente tem um aumento da frequência respiratória,
para aumentar o aporte de oxigênio muscular, mas quando a gente para a atividade, se vocês repararem, você ainda fica com a frequência aumentada durante um tempo. Tá? Essa frequência aumentada durante um tempo, ela tem aí um componente que tem relação com a acidose. Tá? A atividade física vai produzir mais CO2, mais água no sangue, isso vai deixar o sangue mais ácido, tá? E portanto a gente tem que compensar isso de alguma forma, a gente faz uma hiperventilação. Tá? É a única forma da gente ter aí uma acidose, atividade física? Não. Tá? Problemas renais, no geral, podem levar à acidose metabólica. Tá? Por quê? Problemas renais, eles podem diminuir bicarbonato, então a gente tem problemas renais onde aumenta a excreção de bicarbonato e reter potássio. Tá? Daí eu vou precisar que vocês lembrem um pouco que eu falei lá na aula de sódio e potássio, que a gente tinha uma relação de potássio com H+. Qual é essa relação? Potássio e H+, eles caminham juntos. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou retendo potássio, eu estou deixando o potássio mais concentrado no meu sangue. H+ caminha junto, ou seja, eu vou ter uma concentração aumentada de H+ também. Tá? Então, insuficiência renal, principalmente, ela faz isso, ela diminui bicarbonato e retém potássio. Retendo potássio, eu vou ter aumento de H+ também. Então, eu tenho uma acidose metabólica por conta de problemas renais. Tá? Essas são as duas principais fontes. A gente pode aí ter, enfim, acidose, mas é raríssimo, por ingesta de alimento ácido, enfim. Tem outros elementos que podem acontecer, mas os mais importantes são alterações renais, tá? Principalmente a insuficiência renal, e atividade física ou dieta cetogênica também pode gerar acidose, porque os corpos cetônicos são ácidos, tá? Se aumenta H+, enfim, tem outros, mas os mais comuns, de novo, são insuficiência renal e atividade física. Já na acidose respiratória, a origem, aqui na acidose respiratória, a origem aqui foi aumento de H+, ou diminuição de CO2. Aqui a origem, o nome, respiratório, a origem vai ser pulmonar. Tá? Como assim origem pulmonar? Por algum problema, eu vou ter um aumento na pressão parcial de CO2. Ou seja, aumento na concentração de CO2, né? No equivalente à concentração de CO2 no sangue. Vai ter mais CO2 no meu organismo. Isso significa que o meu pulmão não está conseguindo excretar esse CO2 da maneira correta. Tá? Então, a acidose respiratória ela tem origem pulmonar. O pulmão não está conseguindo excretar o CO2, exalar o CO2 da maneira correta, tá? E, portanto, o CO2 fica acumulado. Se ficou acumulado, vai voltar, né, lá aos equilíbrios químicos, vai deixar mais ácido o sangue. Beleza. Como que vai acontecer aqui a compensação? Vamos lá. Compensação pulmonar nesse caso. Como seria? A gente pensa, tá, compensação pulmonar, vai hiperventilar. Só que o problema veio do pulmão. O problema veio do pulmão. Se o seu pulmão está com um problema, e esse problema eu já vou falar qual que é, você não vai conseguir compensar. Tá? Ó, só a gente pensar, o que causaria, mexendo aí com o pulmão, um aumento na pressão parcial de CO2? Tá? Só a gente pensar ao contrário. Ó, se eu estou com sangue ácido, para diminuir a acidez, eu aumento a frequência respiratória, eu exalo mais, certo? Se fosse para diminuir a frequência respiratória, estava como? Baixa. Tá? Isso daqui tem relação com uma baixa frequência respiratória. Tá? Vai ter relação, esse problema, com as DPOCs. Tá? Isso daqui é a principal causa de acidose respiratória. DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Bronquite, asma, tá? São exemplos, enfisema. Tá? Então, os indivíduos que têm DPOCs, eles geralmente têm o sangue levemente mais ácido, tá? Por conta desse problema pulmonar. Tá? Daí, claro, às vezes a crise de asma pode levar a uma acidose também, enfim, a gente tem momentos aí que isso pode alterar. Tá? Mas a DPOC é a principal causa por conta de uma diminuição da frequência respiratória. Seu pulmão não está funcionando da maneira correta. Beleza. Então, para compensar, a gente conseguiria usar o pulmão? Não, ele é o que causa o problema. Então, a compensação aqui vai ser pelo rim, tá?
vai ser exatamente igual da metabólica. O rim vai aumentar a excreção de H+, e reter bicarbonato. Tá? Qual que é o problema aqui? Compensação renal é rápida? Não é. A gente já falou, é lenta. Tá? Então, geralmente, uma acidose, quando ela é de origem respiratória, muitas vezes a gente precisa de procedimentos médicos, de algum auxílio médico para tentar compensar isso, seja dando oxigênio, enfim, daí eu não vou entrar aqui no mérito, tá? Mas na respiratória, geralmente, ela não vai passar sozinha. Você vai precisar de alguma droga, sei lá, o cara está com crise de asma, vai precisar lá da bombinha para dar broncodilatação, tá? Ela sozinha geralmente não se resolve, porque o rim é lento. Tá? Ela vai se resolver se ela tiver, enfim, muito baixinha, uma bem discreta. Tá? No caso de acidose metabólica, tá? Ela geralmente se resolve sozinha, porque a gente pode usar o pulmão para resolver esse problema. Tá? Então aí são as acidoses. Quero deixar bem claro, se fosse alcalose era só inverter tudo. Tá? Onde está aumento escreve diminuição, onde está hiper põe hipo, é só inverter tudo que vocês chegariam aí numa lousa de alcalose. Eu não vou entrar em alcalose porque ela é menos comum. Tá? É só a gente pensar, o nosso sangue ele tem uma tendência a ficar ácido, certo? O nosso organismo tem uma tendência a acidificar o sangue. Então, a alcalose, muitas vezes, ela se compensa sozinha. Só de você ficar parado, só do seu organismo funcionar normalmente, você conseguiria compensar uma alcalose. Tá? Então, alcaloses mais graves são muito específicas, são lesões em certas regiões do cérebro, enfim. A alcalose mais comum que a gente poderia falar é a respiratória por conta de altitude. Tá? Quando o indivíduo vai para uma altitude elevada, ele pode ter um pouquinho de alcalose por conta de uma hiperventilação causada pela baixa pressão parcial de oxigênio atmosférico. Tá? Como tem aí uma pressão parcial baixa de oxigênio no ar, a pessoa vai respirar mais rapidamente, isso pode gerar uma leve alcalose que, de novo, o seu próprio organismo vai compensar. Tá? Bom, então é isso aí. O próximo vídeo vai ser uma tabela mostrando como que a gente consegue ver a partir dos exames se uma acidose é respiratória ou metabólica.